Hello, everybody! Olá, alunos do sexto ano do Sistema Positivo de Ensino. Bem-vindos à nossa videoaula de língua inglesa. Eu sou a professora Camila Rodrigues e estarei com vocês neste momento. A nossa aula está dividida da seguinte maneira. Hoje iremos trabalhar Simple Present e Preposition of Place. Nós temos aqui como que devemos usar o Simple Present Affirmative. O Simple Present na afirmativa. Nós temos ali quando que utilizamos ele. We use the simple present to talk about facts, habits, and routine actions. Check out some examples. A gente utiliza o simple present para falar de ações, rotinas e hábitos. Nós temos alguns exemplos de New York City attractions, algumas atrações e pontos turísticos da cidade de Nova York. Nós temos a primeira, Statue of Liberty, a Estátua da Liberdade, Brooklyn Bridge, a ponte de Brooklyn, e Empire State Building, o prédio do Empire State. Nós temos ali o primeiro que fala: A short boat trip brings you from Manhattan to the Statue of Liberty. A gift from France for the centennial of America's independence, which now symbolize the US and New York in particular. Então, nós temos ali em destaque alguns verbos que foram conjugados. O bring, que ficou brings, porque se refere à viagem de barco. Nós temos symbolizes, que é simboliza agora um marco histórico dos Estados Unidos. E o texto fala assim: uma viagem curta leva você de Manhattan até a Estátua da Liberdade, que foi um presente da França para comemorar o centenário da independência dos Estados Unidos. Agora simboliza, é um símbolo muito importante para os Estados Unidos e para Nova York em particular. No próximo nós temos The Brooklyn Bridge, built between 1869 and 1883, connects Brooklyn with Manhattan. The bridge is one of the most magnificent landmarks in all of New York City. Então, nós temos dois verbos em destaque. O connects, que é o conectar. Então, conecta um lugar ao outro. E nós temos o verbo to be, que foi conjugado e ficou is. Ele está dizendo que a ponte do Brooklyn foi construída entre 1869 e 1883. Olha que interessante, apareceu uma preposition of place, que a gente vai trabalhar também hoje na nossa aula, que é o between, entre dois lugares. Então, aqui entre 1869 e 1883. Daí fala que essa ponte conecta Brooklyn até Manhattan. A ponte é um dos pontos turísticos mais magníficos de toda a cidade de Nova York. E nós temos o próximo, que é o prédio do Empire State, que fala: A visit to the most famous skyscraper in the world is a must when you go to New York. From the top, you have a great view over Midtown and the rest of New York City. Então, nós temos três verbos em destaque. O is, que é o verbo to be conjugado, o verbo go e o verbo have. Então, está dizendo que a vista do arranha-céu mais famoso do mundo está em Nova York. Então, ele está dizendo que quando você for para Nova York, você deve visitar o Empire State Building, porque a vista é maravilhosa, tanto da cidade de Nova York, quanto dos arredores do prédio. Então, a gente observou ali quando que a gente utiliza os verbos no simple present, no afirmativo. Nós temos agora alguns exemplos de quando utilizar o simple present na affirmative, que temos umas regrinhas especiais. Nós temos ali acima. For you, for I, you, we e they, quando eu utilizo os subjects eu, você, nós, eles, use the base form of the verb without to. Eu vou usar o verbo sem o to. Um exemplo. I study. You play, eu não coloco you to play, só you play. Nós temos a outra regrinha, add s, adicione o s to the verb for he, she e it. Quando eu tiver o subject, ele, ela ou ele, ela, eu acrescento s. Mas nós temos alguns casos especiais. Temos aqui abaixo. For verbs ending in, quando os verbos terminam em, s, z, ch, sh, x e o,
add ES. Então, todos os verbos que tiverem essa terminação de S, Z, CH, SH, X e O, eu vou acrescentar ES. Olha o exemplo ali. O verbo miss termina com S, fica misses. O verbo watch termina com CH, fica watches. A próxima regrinha que eu tenho é for verbs ending in consonant plus Y. Quando o verbo vai terminar numa consoante mais o Y, eu vou tirar o Y e acrescentar IES. Nós temos o exemplo do verbo cry. Eu tenho o R, que é uma consoante, e o Y. Então, eu tiro o Y e acrescento IES. Eu coloquei alguns exemplos ali para vocês entenderem como que ela fica. Ó. She cries, he watches. E nós temos também aqui abaixo irregular verbs, quando os verbos são irregulares. Como exemplo, o verbo have fica has, que é o verbo ter. O verbo to be fica am, is ou are. Quando eu for conjugar, eu vou dizer I am, he is, you are, they are. Coloquei um exemplo ali também para vocês. Ó. She has, ela tem. She has a ball, ela tem uma bola. Então, para vocês entenderem como que eles ficam quando estão conjugados no Simple Present Affirmative. Dando continuidade à nossa aula, vamos falar agora um pouco sobre Preposition of place, preposições de lugar. Como isso é importante para a gente nos localizar em um mapa, por exemplo. Ou quando a gente precisa pedir uma informação de algum lugar, quando a gente não consegue achar, as pessoas vão sempre dar as direções. Siga em frente, vire à direita, ande 2 quadras. Então, isso é bem importante a gente saber as preposições de lugares, porque eles vão dizer assim, fica entre 2 prédios, fica na esquina. Fica atrás de algum lugar. Então, as preposições de lugar são bem importantes. Nós temos ali, we use a preposition of places to indicate where something is located. Então, a gente utiliza a preposição de lugar para dizer onde algo está localizado. Em frente, atrás, do lado, entre 2 lugares. Nós temos ali, read the description and pay attention to the map. Vamos prestar atenção na descrição que o nosso amigo está dando para a gente descobrir onde que ele mora. Nós temos ali, the building where I live it's in a great area. O prédio em que eu moro é numa ótima área. It's between a market and a mall. Então, está entre o mercado e um shopping. Então, eu tenho que achar o supermarket, achei o supermarket e achei o mall. Então, ele está dizendo que está entre esses 2 lugares. Então, entre os 2 lugares, eu achei aqui o building dele, certo? Agora, vamos continuar para ver se é realmente esse lugar. Ele fala, behind my building, there is a department store. Então, atrás do meu prédio tem uma department store. A gente achou aqui atrás do prédio dele, department store. E ele continua ainda. And across from it, you will find great restaurants. E em frente ao meu prédio, você vai achar ótimos restaurantes. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3 restaurants. Across from, atravessando a rua em frente ao prédio dele. Continuando. I take the bus to school because there is a bus stop in front of my building too. Ele vai de ônibus para a escola porque tem um ponto de ônibus na frente do prédio dele. Então, in front of my building. Na frente do prédio dele, a gente vê ali o bus stop, a parada de ônibus. Continuando. And the best part is the tennis court on the corner, where I play with some neighbors twice a week. E a melhor parte é que na esquina tem uma quadra de tênis que ele joga com o amigo deles 2 vezes por semana. Então, on the corner, aqui na esquina. Então, a gente observou a importância de saber as preposições de lugares quando as pessoas estão dando dicas de onde elas moram. Então, vamos continuar para entender aqui novamente alguns. O between, behind, across from, in front of, on the corner of. E eu coloquei alguns exemplos aqui para nos ajudar sobre preposition of place. Nós temos aqui 2 imagens de 2 boxes e uma carinha. A gente vê que o primeiro é o between, porque está entre as 2 boxes. In front of está na frente dessa caixa.
Behind está atrás da caixa e on the corner of, na esquina de algum lugar. Então, nós temos preposition of place, between, entre dois lugares, in front of, em frente a um local, behind, atrás de um local, e on the corner of, na esquina de alguma rua. Continuando agora, a gente vai falar sobre imperatives for directions. Vamos trabalhar sobre o verbo do imperativo referente a direções. Como eu falei para vocês, da importância de saber das preposições de lugar, também é importante saber as direções, porque as pessoas vão dizer siga em frente, vira à direita, vira à esquerda, ande 2 quadras. Então, isso também é muito importante para nós. Nós temos ali, we can use the imperatives to give instructions, orders and directions. Nós usamos os verbos no imperativo para dar instruções, ordens e direções. A Sarah está pedindo informações para o Pete e ela fala, excuse me, how do I get to the gas station? Com licença, como que eu chego ao posto de gasolina? O Pete fala, go straight ahead for 2 blocks, then turn right on Madison Street. Siga em frente por 2 quadras, daí vire à direita na rua Madison. E ela fala, Madison Street? Na rua Madison? E ele responde, yes, the gas station is on the corner, thank you. Sim, o posto de gasolina é na esquina, is on the corner. Então, nós tivemos aqui, go straight ahead, siga em frente, turn right, vira à direita, e it's on the corner. Nós temos aqui um pouquinho da regrinha. For affirmative sentence, use the base form of the verb without to and without a subject. Quando estou falando da forma afirmativa do verbo, eu tenho que usar sem o to e sem o subject. O exemplo que nós temos aqui é turn right e quando é na negativa, don't turn left. Coloquei para vocês aqui mais alguns exemplos do turn right, que eu não utilizo o to na frente, turn left e turn right, desculpe, vire à direita e vire à esquerda. Então, turn left, vire à esquerda, turn right, vire à direita. Eu tenho o próximo, que é go straight ahead, siga em frente, e don't turn left, não vire à esquerda. Percebam que todos os verbos estão na sua forma do imperativo, eu não acrescento to, e quando ele está na negativa, eu acrescento o don't na frente do verbo no imperativo também. Então, alunos do 6º ano do Sistema Positivo de Ensino, este foi a nossa videoaula sobre Preposition of Place and Simple Present. Continuem participando do SPE com você na nossa próxima videoaula de resolução de exercícios. Tchau, tchau, pessoal!